Se pudéssemos definir a situação atual da Red Bull em uma única palavra, definitivamente seria crise. Já não é só que eles pareçam uma equipe de meio de tabela pelos resultados nas 3 primeiras corridas da temporada. Mas além disso, desde aquele ano de 2023, quando ganharam quase tudo, a equipe não fez nada além de desmoronar, peça por peça, alicerce por alicerce, e do que um dia foi, uma equipe que, nas palavras de um de seus ex-membros, tinha uma organização para dominar a Fórmula 1 por 10 anos. Hoje, parece que só restaram as cinzas do que um dia foi. Uma das equipes mais implacáveis que se viu nos últimos anos dentro da Fórmula 1. E isso não é exagero, pois desde 2023 a equipe vem passando por um êxodo interno de talentos, onde suas maiores figuras, uma a uma, abandonaram a equipe por diferentes razões. Engenheiros, pilotos, pessoal de marketing, enfim, uma longa lista de funcionários acabou abandonando a estrutura das bebidas energéticas, e esses são times que foram deixados para trás. E hoje vamos fazer uma retrospectiva de todos esses talentos que abandonaram a equipe das bebidas energéticas, seus motivos e as consequências que isso trouxe para o time. E toda uma marcha e fuga de talentos narrada de forma cronológica, no que foi o desmantelamento de uma equipe que estava destinada a dominar. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à cronologia do desmantelamento da Red Bull Racing. Como sempre, antes de passar para a lista um por um dos talentos que deixaram a equipe, é necessário dar um contexto prévio para entender a situação que a equipe Red Bull vive atualmente. E em 2022 e 2023, a marca de energéticos, com a chegada do regulamento técnico de efeito solo, viu um dos domínios mais esmagadores já vistos na história da Fórmula 1. Pois a equipe Red Bull, tendo como pilotos Max Verstappen e Checo Pérez, sendo o neerlandês a ponta de lança do projeto junto com um departamento técnico excepcional e uma equipe aventureira, conseguiu uma sequência esmagadora de sucessos. Eles venceram 17 das 22 corridas da temporada e em 2023 o RB19 foi responsável por vencer 22 das 23 corridas daquele ano, o que resultou nos títulos de pilotos e construtores nessas 2 temporadas. E que o RB19, com toda a quantidade de sucessos que acumulou em 2023, batesse recordes para a Red Bull, como de ser a equipe que mais pontos marcou em uma única temporada, o carro com mais vitórias em uma temporada, tornando-se o mais destacado da história da Fórmula 1. Verstappen quebrou nesta temporada os recordes de mais vitórias consecutivas em uma única temporada e mais vitórias em um só ano. E pela primeira vez em sua vida, a Red Bull Racing conseguiu garantir seu 12º título no campeonato de pilotos, e uma longa lista de outros recordes que a Red Bull quebrou em 2023, e que faziam pensar que a equipe das bebidas energéticas estava prestes a instaurar um domínio avassalador, como vimos na era Mercedes de 2014 a 2020. No obstante, desde esse mesmo 2020, a equipe começou a sofrer uma fuga de talentos que, até agora em pleno 2026, ainda não terminou. Uma fuga causada tanto por funcionários com novas ambições, quanto por outros envolvidos em conflitos internos na equipe. Descontentamento interno, falta de liderança e vários problemas afetam a Red Bull desde 2023, causando essa situação. Não só todos os alicerces que formaram o sucesso dessa equipe se foram, mas também, 3 anos depois daquela temporada avassaladora e dominante, o que era uma equipe dominante, hoje parece mais um time do meio da tabela. De 2023 até agora, reconquistaram o título de pilotos com Max Verstappen em 2024, mas não repetiram o feito depois. Com os títulos de construtores que perderam em 2024 e 2025, além disso, nesse mesmo ano perderam o título mundial de pilotos para a McLaren. O mais grave é que a Red Bull perdeu mais de 10 figuras-chave desde 2023, além de vários funcionários que deixaram a equipe por diferentes motivos. E nessa lista que vamos apresentar hoje, são mais de 15 pessoas que deixaram a equipe. Chegou a hora de te contar neste vídeo quem deixou a Red Bull, os motivos e seus destinos. Além disso, quanto dano eles causaram à equipe Red Bull com suas saídas a partir daquele momento. Rob Marshall foi a primeira grande baixa da Red Bull em 2023. Marshall é um engenheiro britânico que esteve envolvido com a equipe Red Bull Racing desde 2006, trabalhando diretamente com Adrian Newey, e seu cargo dentro da equipe Red Bull era chefe de design, onde Marshall foi uma peça-chave dentro da estrutura, pois os carros com os quais trabalhou permitiram que Sebastian Vettel conquistasse os títulos mundiais das temporadas de 2010, 2011, 2012 e 2013.
E dentro do paddock, sempre foi reconhecido pelo talento e contribuição. Sempre foi considerado um dos principais responsáveis pelas vitórias da marca das bebidas energéticas, mas provavelmente, trabalhando dentro dessa estrutura, sempre foi minimizado diante da figura de Adrian Newey, que aos olhos do público era quem recebia a maior parte do crédito pelos sucessos que essa equipe conquistava em relação ao desempenho do carro. E essa foi a primeira e uma das peças mais importantes a sair da equipe, mas provavelmente uma das poucas que não saiu por problemas internos, já que entre 2021 e 2023, Marshall começou a sentir que sua permanência na equipe Red Bull fazia com que ele se sentisse estagnado. Rob Marshall achava que, se permanecesse na Red Bull, ficaria lá para sempre, sem chances de crescer ou novos desafios que o motivassem. Para evitar estagnação e uma espiral negativa, Fueg aceitou a proposta da McLaren para se juntar à equipe em 1º de janeiro de 2024. Onde atualmente o engenheiro ocupa o cargo de chefe de design na equipe McLaren, e onde ele é reconhecido como uma das peças mais importantes do ressurgimento que a equipe britânica teve desde o ano de 2023 e que permitiu desde 2024 e 2025 conquistar 2 campeonatos de construtores e mais um de pilotos. A saída de Marshall não teve relação com o mal-entendido com a Red Bull, nem com uma situação como a que seria vista mais adiante com o restante do pessoal que acabou deixando a equipe gradualmente. Mas definitivamente foi uma perda sentida, onde Rob foi brilhar em outra equipe que neste momento está tendo muito mais sucesso do que a Red Bull está conseguindo. Adrian Newey dispensa apresentações, pois estamos falando de um dos maiores engenheiros e aerodinamicistas que já se viu na história da Fórmula 1 e que, com a Red Bull, foi peça fundamental, não só para que essa equipe se tornasse vencedora de grandes prêmios, mas para todos os sucessos que conquistaram desde a temporada de 2010 até a temporada de 2024. Adrian Newey e Rob Marshall foram pilares fundamentais no início competitivo da equipe e peças-chave do departamento técnico da Red Bull Racing. No entanto, no início de 2024, saiu a notícia que foi a bomba do paddock naquela temporada. Pois em abril, o engenheiro mais bem-sucedido e prestigiado da história da Fórmula 1 anunciava que iria deixar a equipe Red Bull no final do ano de 2024, deixando um enorme vazio a ser preenchido na estrutura da Red Bull. A razão oficial que Adrian Newey deu para ter deixado essa equipe foi, em suas próprias palavras, fome de novos desafios. Newey sentia falta de motivação e achou que deixar a Red Bull e buscar nova equipe o ajudaria a superar a estagnação e encontrar um desafio que o motivasse a usar todo o seu talento como projetista. No entanto, vamos lembrar também que foi no início de 2024 que começou a guerra interna dentro da Red Bull Racing, e o momento em que Helmut Marko, Christian Horner, os Verstappen e os donos da Red Bull Racing começaram uma briga, devido às acusações relacionadas ao escândalo sexual envolvendo Christian Horner. E dizem, segundo algumas fontes, que Horner começou a pensar qual seria o futuro da equipe com alguém que já tinha mais de 60 anos e que Horner passou a trabalhar com outras pessoas de quem o próprio Adrian Newey não gostava. Horner queria que esse novo pessoal começasse a trabalhar e trazer suas ideias, e Adrian Newey se opôs a tudo isso, levando a um conflito entre o CEO e chefe de equipe na época, que era Christian Horner, com ele. E isso faz sentido com certos rumores que surgiram recentemente, pois o destino do prestigiado e premiado engenheiro foi a Aston Martin Racing, que no final acabou contratando seus serviços e ele acabou se integrando à estrutura em 2025. Devido à crise recente da equipe britânica, surgiram boatos de que Lauro Ancestral considerava Christian Horner para liderar como chefe de equipe e CEO. Mas foi o próprio Adrian Newey quem bloqueou essa opção, pois não queria voltar a trabalhar com Christian, o que faz sentido com os rumores de que desentendimentos com o ex-colega o fizeram abandonar o projeto. Mesmo assim, a Red Bull perdeu uma peça fundamental do seu departamento técnico. E muita gente aponta que a partir da saída de Newey, esse foi o ponto exato em que essa equipe começou a perder completamente a direção do desenvolvimento dos carros, e que permitiu que a McLaren fosse campeã de construtores nos anos de 2024 e 2025, além do último campeonato de pilotos. Mas de qualquer forma, o dano causado pela sua saída foi bastante grande. Porque é verdade que, com exceção daquele ressurgimento que tiveram a partir do Grande Prêmio da Itália do ano passado, essa equipe teve mais quedas no seu departamento técnico do que pontos fortes, que justifiquem que ter permitido sua saída tenha sido uma boa ideia e que terminou com outro dos pilares do sucesso da Red Bull fora da equipe, e que foi parte importante do desmantelamento que essa estrutura sofreu desde o ano de 2023.
Jonathan Whitley era outro dos pilares que chegou à equipe naquela geração de talentos de 2006, que desde então ocupou o cargo de diretor esportivo e gerente de equipe da estrutura austríaca. Sob sua liderança, a Red Bull conquistou 7 títulos de pilotos e 6 de construtores, além de ser uma figura-chave na direção e liderança da equipe. Decisões rápidas, gestão e organização da estrutura. Jonathan Whitley sempre foi visto como um dos grandes pilares e peça-chave desse sucesso devido às suas virtudes. No entanto, quando estourou a guerra interna no início de 2024 e estavam buscando a cabeça de Christian Horner, a facção que estava do lado de Helmut, Marko planejava tirar Horner do cargo de chefe de equipe e nomear Jonathan Whitley para o posto. E se a facção de Horner tivesse acabado perdendo aquela batalha, provavelmente o cargo dele teria sido assumido por ele. Mas no final isso não acabou acontecendo, pois pelo menos no início de 2024, Horner se manteve em sua posição como CEO e chefe de equipe, o que fez com que Jonathan Whitley ficasse praticamente no mesmo lugar. E depois disso, não se passaram muitos meses até que o britânico anunciasse sua saída da equipe rumo à estrutura da Sauber, que se transformaria na equipe oficial da Audi a partir da temporada de 2026. Portanto, com o antecedente e todos os rumores que foram ditos, não seria de se estranhar que, ao final, tendo perdido a possibilidade de se tornar chefe de equipe, antes de se envolver em outra guerra ou ter problemas com Christian Horner, ele tenha decidido dar um passo para o lado e apostar em um novo projeto como o que foi oferecido pelo pessoal da Sauber. E durante 2024 e 2025, sua saída se tornou completamente notória. Ficou claro que a Red Bull perdeu muito de sua liderança e passou a tomar decisões equivocadas após a saída desse pilar fundamental, sendo uma das possíveis vítimas dessa guerra interna que ocorreu na estrutura da Red Bull, e uma baixa muito sensível que a marca de energéticos teve que assumir em 2024. Essa é uma história que provavelmente todos conhecem. Sérgio Checo Pérez chegou à equipe em 2021 para substituir Alexander Albon e ser piloto em tempo integral dessa estrutura. Checo Pérez foi peça-chave para o que resultou ser a primeira coroação de Max Verstappen em 2021 e esteve presente em toda a era de ouro dessa equipe, sendo participante no Campeonato de Construtores de 2022 e 2023, além de conquistar o vice-campeonato mundial no ano mencionado. No entanto, apesar da colaboração do piloto mexicano com a equipe e das contribuições que teve, no final do ano de 2024 e apesar de ter contrato com a equipe para correr em 2025, acabou sendo dispensado de seu cargo em uma situação bastante estranha, porque durante todo esse 2024, o desconforto de Sérgio Pérez com o carro, que também afetou Liam Lawson e Yuki Tsunoda, gerou vários rumores nesta temporada sobre sua possível substituição. No final, isso não acabou acontecendo, e em meados de 2024, Sérgio Pérez teve seu contrato renovado para correr em 2025. Mas no final de 2024, a alta cúpula da Red Bull tomou a decisão de que, apesar de terem renovado seu contrato meses antes, acabarão rescindindo o contrato dele em comum acordo. Para que o piloto da Academia de Talentos, Liam Lawson, ocupasse seu lugar e ele deixasse a Fórmula 1, sua saída foi diretamente ligada a Christian Horner, pois dizem que ele precisava de um bode expiatório após perder o campeonato de construtores e o escândalo de 2024. E esse bode expiatório acabou sendo Checo Pérez, e é daí que se explicam os movimentos tão estranhos que aconteceram com sua renovação e a posterior saída do piloto mexicano sem sequer ter iniciado seu contrato. Movimento que fracassou para Christian Horner, pois no ano seguinte, Liam Lawson e Yuki Tsunoda expuseram os graves problemas em torno da segunda vaga da equipe, Red Bull Racing, e especialmente com o monoposto tão difícil de pilotar, que no final foram fundamentais para o que acabou sendo o colapso de sua liderança na equipe Red Bull. Horner provavelmente foi a baixa que mais surpreendeu o grid em 2025. Não é segredo para ninguém que ele se envolveu em uma luta de poder entre ele e Helmut Marko. E embora tenha conseguido sobreviver tanto a esse conflito quanto ao escândalo sexual que enfrentou no início de 2024, muitas das decisões que estavam sendo tomadas começaram a ser atribuídas a ele. Que a Red Bull perdesse sua liderança e o campeonato de construtores daquele ano. Além disso, em 2025, no meio daquela temporada, essa equipe parecia completamente perdida e resignada a perder tudo. Além da equipe McLaren, Horner foi o líder dessa estrutura desde 2005, quando chegaram à Fórmula 1. Foi a primeira grande contratação da Red Bull para depois se tornar uma equipe vencedora de grandes prêmios e títulos mundiais. Durante 20 anos, foi líder da Red Bull Racing, até que após a morte do fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, dizem que Christian Horner queria absorver ainda mais poder dentro da equipe, e isso em parte foi o que acabou desencadeando a briga que teve com Helmut Marko. Al querer también tener el liderazgo del programa de jóvenes talentos,
Posteriormente, na guerra interna, também teve uma briga com o pai de Max Verstappen, e há rumores de que Max condicionou sua permanência na equipe à saída de Horner. E no final, foi isso que acabou acontecendo. O que a nova direção da Red Bull? Entre os donos tailandeses e Oliver Minslav, diretor de áreas esportivas, eles vão tomar alguma decisão? E após responsabilizá-lo pela queda que a equipe estava tendo em 2025, acabarão demitindo-o. Após 20 anos liderando a estrutura das bebidas energéticas, ele será dispensado em julho de 2025. A ele atribuíram as decisões mais polêmicas da equipe, como demitir Checo Pérez após renovar seu contrato, o que significou indenizar milionariamente o piloto mexicano sem ter corrido uma única corrida de 2025, além da saída de grandes peças importantes dentro da equipe. E acima de tudo, que sua liderança estava destruindo a Red Bull, que em 2023 havia dominado absolutamente tudo. Por isso, no final, apesar de ter mantido seu cargo no ano passado, a luta interna, que se manteve de forma mais silenciosa, ele acabou perdendo. Em 2025, sendo afastado do cargo que basicamente construiu junto com a equipe Red Bull quando chegaram à Fórmula 1 em 2005, e seu cargo foi assumido por Lauren Mackes. E atualmente, embora se comente sobre o retorno de Horner à Fórmula 1 com algumas equipes, ele segue fora da categoria. Mas ele foi uma das peças que saiu de forma mais polêmica da equipe e outro pilar importante daquela estrutura de sucesso. Após a saída de Christian Horner, 2 de seus aliados do grupo de marketing e comunicação também acabaram deixando a equipe, como foi o caso de Oliver Hughes e Paul Smith, que quase imediatamente após a saída do chefe de equipe também abandonaram o time. E em 2025, mais peças da equipe acabaram saindo, como foi o caso dos engenheiros Michael Manning, David Mart e Tom Hart, que trabalhavam no ambiente operacional dos carros da Red Bull. Mas sem dúvida, a última grande saída que a equipe teve em 2025 acabou sendo Helmut Marko, que era o assessor esportivo tanto da Red Bull quanto da equipe Racing Bulls, pois ele também era o responsável pela direção do programa de desenvolvimento de jovens pilotos, e isso precisa ser reconhecido. Ele foi o responsável por levar para a equipe principal talentos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ou Max Verstappen. Marko comandou a Academia de Jovens Talentos praticamente desde 1999, mas com a chegada da equipe em 2005, sua posição foi reafirmada e ele se tornou mais uma das peças e pilares dentro da estrutura. Sua posição sempre foi polêmica, pois era implacável na Academia de Jovens Talentos, fazia comentários inadequados e causou a luta interna de poder na equipe em 2024. Na verdade, Helmut Marko é acusado de organizar e vazar todas as informações relacionadas ao caso do escândalo sexual de Christian Horner para a mídia, como uma forma de pressão quando a própria Red Bull absolveu um antigo chefe de equipe. Ele foi investigado por isso, embora tenha escapado de uma possível suspensão. E apesar de tecnicamente ter vencido a luta interna quando Horner foi demitido em meados de 2025, no final, ele também não escapou de ser mandado para a aposentadoria pela Red Bull. No fim do ano, ele também enfrentou as consequências de trocar Checo Pérez por Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Teve que responder às acusações contra Andreaquimi Antonelli de que ele deixou Lando Norris passar no GP do Qatar, o que gerou uma onda de ódio ao piloto italiano e a ele próprio. Max Verstappen tuvo que salir a decir que deixou passar seu rival pelo título para favorecê-lo na luta pelo campeonato. Além disso, também foi acusado de passar por cima da própria Red Bull para contratar o piloto da academia da McLaren e piloto da Fórmula 2, Alex Dunn, e de ter promovido Arvid Lindblad para a Racing Bulls em 2026 sem o consenso de toda a diretoria. Tudo isso levou a Red Bull a aposentar Helmut Marko, que deixou a equipe no fim de 2025, sendo mais um pilar que saiu da Red Bull e levando consigo uma das figuras mais marcantes, polêmicas, pero também uma das peças importantes, junto com Horner, de toda a guerra interna que acabou destruindo a equipe e a deixando praticamente irreconhecível. Will Courtney é outro desses membros que chegou à equipe em 2005 e fazia parte do departamento de estratégia da Red Bull Racing, onde dividia tarefas com a estrategista Hans Smith. No entanto, em 2024 foi anunciado que ele deixaria a equipe Red Bull para assumir um novo cargo na equipe McLaren como diretor esportivo. Por isso, Courtney permaneceu na estrutura até 2025 e, após entrar em período de afastamento contratual, acabou chegando à equipe McLaren no início de 2026. Em mais uma perda significativa de um membro da equipe que fazia parte da Red Bull e passou a fazer parte da equipe rival que lhes tirou a coroa em 2025, não se sabe que Courtney saiu por problemas internos. Entende-se que ele aproveitou a oportunidade quando a vaga surgiu.
Embora não sejam engenheiros, em 2026 tivemos uma rodada de saídas no início do ano por parte do pessoal de RP e marketing da equipe Red Bull. Saídas que pegaram muitos de surpresa, como a saída de Joanna Fleet, a diretora de recursos humanos, e também a saída da diretora de patrocínios, Julia George. Outro que se juntou a esse grupo de saídas foi o diretor de marketing Simon Smith Wright, e uma bem conhecida, a integrante da equipe de comunicação, Alice Edward. Atribuem a saída à limpeza que vinha acontecendo na Red Bull nas semanas anteriores, nos tempos de Christian Horner e Helmut Marko. No entanto, este 2026 também traria outra baixa sensível, pois começamos o ano com o anúncio da saída do chefe de design Craig Skinner. Uma saída que aconteceu com efeito imediato de outra peça que já trabalhava há 20 anos com a equipe Red Bull, que anunciou sua saída em fevereiro deste mesmo ano. E entre rumores, disse que sua saída da Red Bull se deveu a atritos e problemas que teve com o atual diretor técnico da equipe, Pierre Gouache, pois comentam que as decisões que Craig queria tomar em relação ao RB22 estavam completamente erradas. Situação tensa, já que Gouache supostamente buscava nova identidade para a Red Bull, para com isso se afastar completamente dos designs dos carros que anteriormente eram feitos por Adrian Newey e que Gouache ignorasse completamente as ideias que Craig tinha. Craig gerou tensões que provocaram a saída do designer-chefe desta equipe no início de 2026 em mais uma saída por problemas internos. E a última grande saída de 2026, e a última até o momento da Red Bull, foi a de uma das figuras mais importantes dentro da estrutura, que é nada mais nada menos que Jean-Pierre Lambiase. O britânico é conhecido, entre outras coisas, por ser um engenheiro de corrida de Max Verstappen, cuja associação foi completamente lucrativa para ambas as partes. Lambiase entrou na Red Bull em 2015 como engenheiro de corrida de Daniel Kvyat e após a substituição por Max Verstappen, manteve-se como engenheiro de corrida do piloto neerlandês. Max teve em Jean-Pierre um engenheiro de corrida firme e duro, mas muito produtivo, graças ao vínculo especial entre eles. Além disso, trabalhar com um dos melhores pilotos do grid e essa parceria juntos conquistou 4 títulos mundiais de pilotos entre os anos de 2021 e 2024. Desde 2022, Lambiase acumula a função de engenheiro de Max Verstappen e chefe de corrida da Red Bull Racing. Com a saída de Jonathan Whitley, passou a ter ainda mais responsabilidades na equipe, que conciliava com sua função de ser um engenheiro de corrida de Max, e essa era uma das poucas peças que ainda restavam à Red Bull daquela época gloriosa entre 2021 e 2023. Pois em abril deste ano, anunciou sua saída da equipe para passar a fazer parte da equipe McLaren a partir do ano de 2028. Portanto, ele continuará ativo com a equipe do Toro em 2026 e 2027. Posteriormente, passará a ser o diretor de corridas da equipe de Woking, abandonando suas responsabilidades na Red Bull e principalmente deixando de ser engenheiro de corrida de Max Verstappen, papel que trouxe tanto sucesso para ambos. Sua saída, ao contrário das demais, não parece estar relacionada a problemas internos com a equipe, pois o que acabou acontecendo, segundo rumores, é que a McLaren fez uma oferta astronômica financeiramente falando, daquelas que são impossíveis de recusar. Por isso, diante de tal oferta e da oportunidade de crescimento, Lambiase não quis desperdiçar essa chance e acabou aceitando a proposta da equipe McLaren, abandonando assim a estrutura que tantos sucessos ajudou a conquistar. Desde sua chegada em 2015, sendo uma das últimas grandes peças daquela equipe dominante de 2023, que deixará a estrutura em 2028, mas que definitivamente é mais uma baixa muito sentida para uma equipe que continua sendo desfalcada. Essas são, em linhas gerais, as saídas que a Red Bull teve desde aquela temporada de 2023, que, como vocês podem perceber, realmente não são poucas. Mas a tudo isso também precisamos acrescentar a incerteza sobre 2 peças em particular que ainda estão na Red Bull neste momento. A primeira é Pierre Gouache, diretor técnico que pode perder o cargo por ser responsabilizado pela baixa competitividade da equipe. Red Bull não só em 2026, mas já há vários anos, pois o declínio que a Red Bull vem enfrentando com os carros que teve está sendo diretamente relacionado a ele. Isso o torna parcialmente responsável por perder a posição dominante de uma temporada para outra. O cargo dele está sendo muito questionado e, se não melhorar a competitividade da equipe, pode ser mais uma baixa no fim do ano. E, em especial, incerteza em torno do futuro de Max Verstappen, pois apesar de ter contrato até o final de 2028, sabe-se que ele tem uma cláusula em que se até meados de 2026 ele não estiver ao menos em segundo na tabela de pilotos, o que é pouco provável, poderá mudar de equipe ou deixar a Fórmula 1.
Ele já ameaçou várias vezes, dizendo que não gosta do regulamento técnico, não se sente confortável nesses carros e pensa seriamente em se aposentar. Sabendo que muitos da equipe de sucesso já saíram, que ele pode perder seu grande parceiro Alan Biasi e que a Red Bull não tem um carro competitivo atualmente. Além de não gostar do regulamento técnico de 2026, poderíamos estar diante da possibilidade de que ele abandone. Equipo o abandone la Fórmula 1 directamente se así. Com isso, a Red Bull perderia seu último grande bastião que lhe resta, de uma estrutura já enfraquecida e muito desgastada, que pouco se parece com aquela que existia na dominante época de ouro. Em conclusão e como um resumo, como vocês podem perceber, não são poucos os membros da Red Bull que acabaram saindo, mas chama a atenção que grande parte deles tenha saído por conflitos internos ou por desentendimentos que existiram dentro da cúpula da Red Bull. Alguns membros saíram da equipe em busca de novos desafios, mas de forma amigável. Já nomes como Helmut Marko, Christian Horner, Craig Skinner, Adrian Newell e Jonathan Whitley, de todo modo, acabaram envolvidos em tensões internas, que de uma forma ou de outra foram vítimas daquela guerra interna e que acabaram provocando sua saída da equipe de uma forma ou de outra. Com o fogo se espalhando pela estrutura da equipe, outras equipes sentiram o cheiro de sangue e começaram a absorver parte desses talentos. Diante de situações internas e melhores ofertas de outras equipes, o Toro acabou totalmente esfolado e perdeu seus pilares de sucesso. Além disso, muitas figuras-chave essenciais para o início competitivo do time em 2009, assim como membros daquela época. Época dourada entre 2021 e 2023. A consequência daquela luta de poderes que aconteceu em 2024 é algo que a Red Bull continua pagando até agora. Em uma guerra que não deixou nenhum vencedor e que simplesmente significou a lenta morte de um touro que tinha tudo para dominar a Fórmula 1. Mas que hoje não só passa a imagem de ser uma equipe de meio de grid, como também está muito longe daquele nível altíssimo que poderia ter sido mantido se não fossem os interesses de alguns poucos que acabaram prejudicando. A um equipo com um enorme potencial. Mas sem dúvida, se nada estranho começar a mudar nos próximos meses, estamos diante de um touro que parece ter uma doença terminal e que, de ser o rei do grid, agora é apenas uma estrutura que luta para não perder sua posição competitiva.